E aí, pessoas, hoje a ideia. Oxe, subiu uns balãozinhos aí. Hoje a ideia é falar sobre a nossa revisão. Então, vamos nessa. Deixa eu ver se meu programa está funcionando. Tá. A primeira questão, ela fala sobre as diferenças entre a compilação e a interpretação. E pede para que vocês falem não só as diferenças mais importantes, mas como isso impacta na escolha da linguagem de programação para um projeto específico, beleza? Se a gente for lá no nosso slide, deixa eu ver qual é a aula 3, vocês vão ter lá um conteúdo falando sobre isso, onde explica que a compilação é um processo de tradução do código. Então a gente vai pegar um código fonte e vai traduzir ele para uma versão executável, uma versão que vai rodar diretamente na máquina do cliente. E ela vai ser executada diretamente pelo sistema operacional e ela foi desenvolvida para aquele ambiente. Então, um programa compilado basicamente é a transformação de um código fonte através de um processo de compilação que vai gerar um código executável que, por sua vez, vai rodar em um determinado ambiente. Então, só como exemplo, esse passarinho, velho, só basta eu começar a gravar que aparece até passarinho. Você vai desenvolver um programa para um Windows e lá está rodando o Windows na máquina do cliente, você desenvolve aquele projeto, instala aquele projeto na máquina e se você quiser instalar aquele projeto em outra máquina de um outro ambiente, como Linux, não vai funcionar porque aquele projeto foi compilado para aquele sistema operacional. Então, quando a gente compila, a gente pega o nosso código fonte, transforma ele em um código executável para aquele ambiente. Significa que eu não posso trocar o ambiente, é uma desvantagem, mas uma das vantagens é que o código fica mais seguro, ou teoricamente ele fica mais seguro porque ele fica fechado, determinado pelo compilador, foi fechadinho ali, então a gente não consegue alterar. Já uma linguagem interpretada, aqui, acho que é o slide 11, é o processo em que o código-fonte é executado diretamente por um interpretador, que lê e executa o código linha por linha em vez de compilar tudo de uma vez. Então vamos lá. Se no processo de compilação a gente, através de um compilador, tinha um resultado final, um executável, então aqui, supondo que aqui é o compilador, botar só com, a gente pegava o nosso código-fonte, o compilador fazia todo aquele processo que a gente já conhece, de interpretar, analisar e transformar aquilo em um código executável. Dessa vez a gente tem apenas um código fonte, supondo que isso aqui é um código, tá? Onde um interpretador vai estar lendo aquele código e executando ao mesmo tempo. Então a gente tem um interpretador que faz a leitura de linha por linha e compila, ou melhor, e executa aquilo diretamente, tal como o Python ou o JavaScript. Então qual é a vantagem do interpretador? Uma linguagem interpretada, a vantagem é que eu posso alterar ela diretamente no meu código-fonte, não preciso recompilar tudo, porque aí o interpretador vai estar sendo feito. A desvantagem seria a velocidade de leitura, o que hoje em dia pode-se dizer que não é tão mais uma desvantagem quanto os programas compilados. Tá? A versão interpretada ela hoje consegue ser tão rápida quanto, vou dizer que tão rápida quanto, mas ela consegue ser rápida o suficiente para ter um desempenho show de bola. Tá? Essas são as principais diferenças. Vamos ver o que a questão pede também. E é isso que impacta na escolha da linguagem que você vai estar usando. Você vai estar montando um projeto especificamente para Windows, que vai ser instalado, então é melhor que seja uma linguagem compilada. Já que você quer um projeto que vai ser instalado em diversas plataformas, vai rodar em outras plataformas, provavelmente é mais interessante que você utilize uma linguagem interpretada. Na segunda questão a gente fala sobre o processo de compilação de um programa em linguagem C. E pede para que vocês falem sobre análise léxica, sintática e semântica. Bom, se a gente for lá na aula 4, vocês vão ver que a gente tem aqui uma explicação sobre compiladores e sobre os 3 tipos de análise. Vamos dar uma lida aqui só em compiladores. Compilador é um programa que traduz um código fonte, é um código máquina,
em outra forma intermediária, que possa ser executado diretamente pelo hardware. Beleza, então o processo de compilação vai ser pegar o teu código, como eu estava explicando um pouquinho antes, passar por um compilador, que por sua vez vai gerar um resultado para a máquina. Tá? Essa questão, se a gente for lá no slide da aula 4, vocês vão ver que tem aqui a explicação sobre compiladores e a estrutura do compilador ela parte daquele princípio que a gente vai ter um código-fonte e ele vai passar por uma série de processos, até a gente chegar a um código-alvo. Tá? E para isso, a gente tem que entender que um compilador vai transformar um código-fonte em uma versão executável ali, uma versão direcionada para aquele ambiente que você criou. Tá? Então ele vai passar pela análise léxica, sintática, semântica, tradução, otimização, geração de código, até a gente ter um resultado que pode ser executado em uma máquina, em um endpoint, beleza? E aí, as três fases são a análise léxica, quer dizer, existem várias fases, tá, gente? A gente resumiu em 3 fases para estudo, onde a gente tem a análise léxica, que vai fazer a quebra do código-fonte em tokens menores. O que são esses tokens? São a interpretação de cada partezinha dessa aqui do código. Então, por exemplo, cada coisinha dessa aqui é um token. Tá? E esses tokens eles são separados para que o compilador entenda o que você escreveu. Ok? Depois que é feita essa análise léxica, tem mais coisas nela, mas basicamente ela separa os tokens e vai reconhecer identificadores, tipos, palavras reservadas, elimina informações desnecessárias, como os comentários, né? A gente sabe que os comentários não vão para o resultado final. Aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase sintática, ou parsing também, que é a fase onde o compilador vai verificar se aquela sequência de tokens, né, gerado pela léxica segue as regras gramaticais da linguagem de programação. Então a gente vai ver se aquilo tem a ver com o que foi escrito, se está de acordo com a tabela de símbolos, se aquilo está dentro da linguagem específica, né? E a terceira parte seria a semântica. Ela vai tratar sobre a verificação se aquelas instruções fazem sentido do ponto de vista semântico, ou seja, se elas têm significado para aquela linguagem. Porque, assim, eu posso escrever algo em uma linguagem que esteja certo, esteja dentro dos padrões, mas aquilo pode não fazer sentido, tá? Então, como por exemplo, isso aqui, ó. Int x, a gente sabe que int é um formato para valores inteiros. Aí a gente cria essa variável x e atribui a ela um valor em string, né? Um valor escrito, uma palavra. Não faz sentido isso para um compilador, então ele vai apontar erro aí dizendo, olha, o que você está fazendo não está fazendo muito sentido. Então essas são as 3 fases, né? Se a gente conseguir lembrar dessas 3 principais, a lógica de um compilador fica um pouco mais clara na tua cabeça, beleza? Agora a gente vai passar para a parte de códigos. Acabou que eu esqueci de explicar a terceira questão, mas dá para a gente explicar só com base no que a gente viu nas outras questões. A terceira questão pergunta quais das opções a seguir descrevem corretamente uma linguagem interpretada. Letra A, a linguagem que gera o código de máquina diretamente a partir do código-fonte? Bom, não, né? Letra B, a linguagem em que o código é executado linha por linha pelo interpretador? Bom, isso aqui está correto, mas vamos conferir as outras. A linguagem que exibe a compilação antes de ser executada? Não, nem faz sentido isso. A linguagem que não permite manipulação direta de ponteiros? Também não. Então a gente fica com a resposta B, que é a resposta correta. Marquem aí o gabarito de vocês. E passamos aqui para a quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: Josés deseja economizar 12% da sua bolsa do Instituto por 12 meses. Faça um algoritmo capaz de receber o valor da bolsa. Então a gente aqui já tem uma primeira variável, vou deixar aqui um vezinho, que a gente já sabe que o valor da bolsa vai ser digitado pelo cliente, né? E capaz de receber o valor da bolsa e informar quanto José terá economizado em 12 meses. Então a gente vai receber o valor da bolsa
e vai calcular 12% dessa bolsa durante os 12 meses, durante um ano, né? Para isso a gente vai usar aqui o nosso Programmix. Bom, aqui eu já não preciso explicar, né? Biblioteca básica de entrada e saída, que a gente abre a nossa main. Tem um retorno zero porque a nossa main é int, então ela fica sempre aguardando um retorno de um número inteiro, então a gente coloca zero aqui só para finalizar. Fechou. Já tem aqui um printf que eu estava começando a fazer antes de testar aqui, mas né, vamos começar. Primeiro eu vou pedir para o nosso coleguinha Joséias, vou colocar assim, digite o valor da bolsa. Tá? Vamos ver se está tudo funcionando. Eu rodei, já está pedindo aqui o valor da bolsa, mas nada de nenhum valor, algo do tipo, porque a gente não criou nenhuma variável, né? Então nós vamos criar uma variável global aqui, chamada float, porque ela pode ser por valores decimais, né? Vou botar aqui bolsa. Como eu vou precisar de outra variável para ter o resultado, eu posso colocar uma vírgula aqui, botar aqui economia não, economia. Pode ser também. Para a gente guardar o que foi economizado durante os 12 meses. Agora que a gente já tem o nosso printf aqui, eu vou fazer a leitura da variável. Como ela é do tipo float, eu preciso usar o nosso %f para indicar que o valor recebido é do tipo float. O i comercial vai apontar para onde eu vou guardar esse valor. Então eu vou guardar ele em bolsa. Vou testar aqui, para ver se já está tudo ok. Nada de tentar ir direto. Pode ser, né? Mas vamos ver aqui, 200. Funcionou, está recebendo o valor já está aqui. Agora a pergunta é, como é que eu descubro 12% do valor da bolsa? Né? Algumas pessoas fazem isso de várias formas. Eu poderia pegar o valor da bolsa, dividir por 100 e multiplicar, tem que botar um parênteses aqui, pela quantidade 12. Ou eu posso só multiplicar o valor da bolsa por 0,12 e eu teria 12% também desse valor, do resultado do valor da porcentagem, né? Inclusive a gente pode criar até uma nova variável para guardar. Vou criar para ficar mais bonitinho. Vou chamar ela de e agora? Economia total essa, e a próxima eu vou chamar de economia mensal. São bons nomes para variável? Mais ou menos, mas dá para a gente utilizar. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, quanto é a economia mensal? A nossa economia mensal, que é meu case, ela é o resultado da nossa bolsa vezes 0,12. Por enquanto eu ainda não vou terminar o código, eu vou imprimir esse valor só para a gente ver se está dando certo. Vou usar aqui 1%, é 0,2f, né? Eu acho que é, vamos ver. Senão a gente troca. Economia mensal. E vou imprimir o valor de economia mensal só para ver se está dando certo. Tá reclamando aqui na linha 11. Tem alguma coisa errada. O nome da variável. Economia mensal. Beleza, vamos ver agora. Digite o valor da bolsa, vamos supor que seja 2.000. Então vai ter R$240 aí de economia. Beleza, aqui a gente já tem o valor da economia mensal, tá? Só que a economia mensal não é o resultado que a gente quer. A gente quer o valor da economia total, que seria vezes ou 12 meses. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 12 para a gente ter a nossa economia total. Vai ser o que a gente economiza
mensalmente vezes 12. E aí eu posso imprimir isso para o meu usuário, dizer o seguinte: você terá %F, %2 F, .2F, você terá economizado tanto, não, você terá tanto, que é o valor, no final dos 12 meses. Pode ser. Depois a gente pode melhorar essas mensagens, né? E aí eu vou imprimir o valor de economia total. Por quê? Porque o que acontece? Primeiro eu descobri qual é o valor da bolsa, o quanto é que a pessoa economiza por mês, multipliquei esse valor por 12, então agora a gente já tem o valor da economia por ano, e aí na hora de imprimir eu quero que o que apareça aqui seja o valor da economia total. Então vamos lá. Então, supondo que nosso colega recebe R$1.000 de bolsa, total de 12 meses ele vai ter economizado R$1.440 no final dos 12 meses. Beleza? Dá uma pausa para a gente ir para a próxima questão. Bom, para a nossa próxima questão, pede-se o seguinte: escreva um algoritmo capaz de determinar o consumo médio de um automóvel, sendo fornecida a distância total percorrida e o total de combustível gasto. Então, vamos lá. O algoritmo pede então para a gente descobrir o consumo médio do automóvel. Então, como é que a gente faz o consumo médio do automóvel? A gente precisa do valor da distância, que já vai ser recebida aqui no nosso algoritmo, e a gente precisa também do total de combustível gasto. Então, isso aqui vai ser basicamente a distância dividido pelo valor, ou melhor, pelo combustível que foi gasto. E a gente vai ter uma média de quantos quilômetros aquele carro faz por litro. Beleza? Então vamos lá. Já temos aqui a nossa estrutura básica. O primeiro passo é começar a pedir os valores. Então eu vou pedir para digite a distância percorrida em km. E teste para ver se eu não fiz já alguma coisa que não deu muito certo. Tal. Funcionou, beleza. Se eu vou precisar guardar esse valor para fazer nosso processamento, então eu vou precisar de uma variável. Mais uma vez eu vou construir ela aqui fora, porque é uma variável global chamada distância. Vou precisar também daquela segunda variável. Se a gente voltar lá na nossa questão, dá para a gente ver que a gente precisa da distância total percorrida e do total do combustível gasto. Então eu vou usar essa mesma lógica aqui para chamar de combustível. Primeiro eu vou ler os quilômetros, né? ScanF, %F, e vou guardar na variável distância. Então, por enquanto estou lendo só a distância. E agora eu vou ler o combustível. Então, coloco outro printf aqui, só que dessa vez eu digite quantos litros de combustível, sem acento, mas tem acento, você gastou. E aí eu vou colocar aqui, ó, combustível. Vamos ver se tá, é isso mesmo, né? São só essas duas variáveis. Cadê? Tá, beleza. Digite, vamos testar, né? Digite o valor em quilômetros, então posso botar aqui 200. Quantos litros de combustível você gastou? 20. Mas tá feio, vou só organizar aqui. Botar
um espacinho, para ficar bonitinho. E agora a gente vai para o resultado. O resultado final eu vou precisar guardar numa variável. Já estou usando essas duas, vou criar uma nova variável aqui, chamada result. Ou então res, de resposta. E vou dizer que nossa res, ela vai receber o valor justamente da distância dividido pelo combustível. Observem que aqui não tem acento, que é a variável, tá? Feito isso, eu já tenho aqui em res a nossa resposta. Eu só preciso imprimir para o cliente. Falar printf, você gastou um total de... Ou melhor, não é nem você gastou, é quantos quilômetros faz o carro, né? Dois pontos. Porcento F, 202.2F por litro. E aí eu coloco uma vírgula e coloco o resultado que eu quero que apareça aqui, que vai ser o resultado do nosso processamento, o res. Vamos ver se isso funciona. Vou colocar aqui um exemplo real, 250 quilômetros. Geralmente uso 20 litros, então ela está fazendo 12,50 por litro. Só para ter certeza, é 260 km, são 20 litros, então sobe para 13, seu carro está fazendo 2,13. Aí para ficar mais bonito, vou colocar aqui, ó, km por litro. Vamos testar, 260, 20 litros, 13 km por litro. Show! Então essa foi que letra? Que letra não, esse foi o quinto. Vamos agora para o sexto. O sexto já tem uma base parecida aí com o quarto, então já vai ficar mais fácil para a gente responder. Beleza. Nessa agora, vamos lá para a próxima, né? Agora a gente vai resolver a sexta, e a sexta pede o seguinte, essa aqui é legal. Calcule o salário líquido com os descontos. Faça um programa em C que calcule o salário líquido de um funcionário. Para isso, o que a gente vai fazer? Solicite ao usuário o salário bruto. Então aqui a gente já tem uma variável, a gente já vai precisar de SB, salário bruto, e aplique os descontos. Percentuais de 10% para o INSS, 8% para o imposto de renda e 5% para outros benefícios. Exiba o salário líquido resultante após o desconto. Então vamos entender a questão. A questão a gente quer saber o seguinte: o ser humaninho ele está recebendo um salário bruto e sobre ele está sendo aplicado os descontos de 10%, 8% e 5%. Todos esses valores são aplicados diretamente do salário bruto. Então, tudo vai ser aplicado nisso. Eu não vou precisar calcular e depois aplicar sobre o resultado. Eu vou aplicar tudo sobre o salário bruto. Então, a gente vai ter que pegar esse valor e descobrir quanto é 10% desse valor, que eu não sei quanto é esse valor, 5% e 8%. Quando eu descobrir isso, eu vou ter que pegar o meu salário bruto e diminuir pelos descontos. E aí no final eu vou ter o meu salário líquido, né? Que é o resultado, é a resposta. Então, pela lógica, a gente precisa descobrir quanto é 10%, 5% e 8% desse valor e diminuir do salário bruto para depois a gente ter o salário líquido. Algumas pessoas fizeram essa atividade de uma forma diferente, eu vou fazer de uma forma que eu acho mais fácil para a gente compreender. Já tenho aqui a minha estrutura. O primeiro passo é pedir a primeira variável, que é o valor do digite o salário bruto. Digite o salário
bruto. E aí, para guardar esse salário bruto, eu vou ter uma variável chamada salário bruto. Lembrando do nosso exemplo, ou da nossa questão, a gente já está vendo que vai precisar guardar ter o salário líquido, então aqui é uma variável, o salário bruto, aqui é outra variável, e eu vou usar uma outra variável chamada descontos, para a gente ter o valor dos descontos. Então, vamos lá. Vou precisar da variável salário líquido e descontos. Vamos ver se aqui está tudo rodando. Digite o valor do salário bruto. Beleza. Agora eu não lembro se é 10. Eita, memória de peixe. É 10, 8 e 5. Tá? 10, 8 e 5. Beleza. Agora eu vou salvar o valor que eu pedi para o nosso coleguinha digitar aqui o valor do salário bruto. Eu vou salvar na variável que também tem que ser %F, porque ela é float, chamada salário bruto, né? Eu já tenho aqui a primeira parte, que é o valor do salário bruto. Vamos testar. O ser humano recebe 2.000. Ok. Aparentemente, nada fora do lugar, apesar de ter aparecido isso aqui. Mas vamos ver. Não tem nenhuma saída, pode ter sido isso. Agora eu preciso descobrir os descontos. Se a gente voltar lá na nossa questão, a ideia, nem precisa, mas a gente pode fazer aqui. A ideia é que a gente pegue esse valor e descubra quanto é 10%, 8 e 5. Somar isso aqui e diminuir pelo valor. Então, vamos fazer isso. Primeiro passo, eu vou usar a minha variável desconto e vou dizer que eu quero salário bruto vezes 0,10, que aqui eu tenho um valor de 10%. Beleza, que a gente viu na última questão que eu consigo receber o valor de 10% aqui. Só que aí é que tá, não é só esse o valor do desconto. O desconto na verdade é esse resultado menos, ou melhor, somado aos outros resultados. Então eu vou somar mais salário bruto vezes 0,08 e também vou somar a salário bruto vezes 0,05. Por quê? Pensa comigo. O desconto é 10% do valor mais 8% do valor mais 5% do valor. Eu poderia até simplificar isso somando aqui essa porcentagem e fazendo tudo de uma vez só. Ou, como algumas pessoas fizeram, já fazendo direto. Tudo bem, essa foi só uma forma que eu pensei em fazer. Então, descubro quanto é 10%, quanto é 8%, quanto é 5%, somo cada um. Então, esse mais esse mais esse, vai me dar um resultado. E esse resultado agora só é eu diminuir pelo salário bruto, que eu vou ter o salário líquido. Logo, eu vou ter salário líquido vai ser igual a salário bruto menos descontos, de vírgula, e por fim, basta imprimir isso aqui para o nosso coleguinha. Seu salário será %F, %.2F para ficar bonitinho, salário líquido. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, tá reclamando aqui na linha 9 que alguma coisa deu errado. Vamos identificar o que é. Linha 9. Desconto, salário bruto,
Salário bruto. Ué, tá reclamando aqui. Aparentemente. Eu dei espaço aqui? Não dei espaço. Desconto, salário. Faltou ponto de vírgula? Não faltou. Ah, tá. Olha um erro aqui, ó. É bom que os erros ficam registrados porque a variável é desconto, ele está reclamando aqui, ó. Mas na verdade a variável chama descontos. Então se não é igual, claro que ele vai reclamar. Então vamos colocar um S aqui, ó. Ah, agora vai, hein? 2000. Não. Então vou dar uma pausa para descobrir. Já descobri já. Aqui, ó. Faltando o I comercial no ScanF. Vamos de novo. Pronto. Seu salário será de 1.540. Então, os descontos foram realizados, tá? Então, se o ser humano ganha, sei lá, 1.000, total, o seu salário será de R$770 pós descontos. Como é que a gente pode melhorar esse código? Se a gente somar aqui 0,10 mais 0,8 mais 0,5, vai dar quanto? 23, né? 0,23, tá certo? Tá, 5, Então talvez a gente só precise fazer assim, vamos testar. 0,23, vou apagar isso tudo e vou rodar para ver se vai dar o mesmo valor. Se eu digitar aqui 1000, eita, fiz besteira. Se eu digitar aqui 1000, deu 770. Então funcionou. Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, mandem pelo e-mail e bons estudos e boas provas.